Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui nossa revisão? Na verdade eu coloquei aqueles outros dois vídeos, é porque eu estou aproveitando aquele material já, mas é porque a gente vai começar a estudar também, além da geometria analítica, a gente vai em paralelo aqui estudar geometria sólida. Geometria sólida são volumes, são objetos que têm volumes, né? São objetos tridimensionais, mas para a gente começar a estudar a geometria sólida é bom a gente relembrar a geometria plana, que é dado no plano, que são aquelas coisas lisinhas e tudo mais. Por isso a gente começou vendo lá as retas e ângulos e tudo mais, que é o que dá o começo da geometria plana, que aquilo forma um plano. E nesse plano a gente forma figuras e nessas figuras a gente tem as principais. Triângulos, que a gente viu na aula anterior, e agora a gente vai ver aqui os quadriláteros e a próxima aula, circunferências, tá? Então, relembrando aqui os quadriláteros, eu só quero que a gente relembre os conceitos e principalmente todos os conceitos geométricos que a gente precisa saber, pelo menos para a geometria sólida, é o conceito das áreas e dos perímetros. Algumas características de algumas figuras planas, de alguns quadriláteros, triângulos ou circunferências, é bom saber. Mas o mais essencial é lembrar de como se calcula as áreas e lembrar da questão dos perímetros, tá? Então, dos quadriláteros aqui, a gente vai lembrar do primeiro. O primeiro que a gente chama de paralelograma desse aqui, são seus lados paralelos. Na verdade, todos esses grupos aqui, esses quatro, pertencem ao mesmo grupo de classificação. A gente pode falar que todos são uns tipos específicos de paralelogramo. O paralelogramo ele tem como característica lados paralelos iguais. Então, todas essas figuras têm lados paralelos, um do lado do outro, assim, e não iguais, perdão, né? Tem lados formados, são quadriláteros, figuras de quatro lados, formados por lados em paralelos. E que eles são iguais entre os paralelos em si, tá? Esse é igual com esse e esse é igual com esse. Esse é igual com esse, esse é igual com esse. Esse é igual com esse e esse é igual com esse, coincidentemente, que é igual aos outros também, porque seus lados têm a mesma medida. Esse é igual a esse, que é igual a esse, coincidentemente, também as mesmas medidas, que são casos específicos mais ainda. Mas esse grupo tudo são grupos que a gente pode classificar como paralelogramas. Paralelograma, o cálculo do perímetro é tranquilo, o perímetro é só a soma de todos os lados, isso são para todas as outras figuras. E o cálculo da área de um paralelograma é dado pela base e altura. A área é sempre o preenchimento. A ideia da área é sempre preencher com vários filetezinhos aqui para cobrir todo aquele espaço ali. Então a gente pode pegar várias bases aqui, já que as bases são todas iguais, e ir subindo uma com a outra. Esse subir aqui tem um pouquinho de inclinação, então arreda um pouquinho para cá. Esse subir aqui está ligado à sua altura. A altura é aquela reta que nasce do vértice e forma 90 graus com a base. Aqui, nesse paralelograma, a altura não está coincidindo com um dos lados da base, mas não tem problema. A altura é a reta que nasce do vértice e com a base e com o chão forma 90 graus. Então, a área de um paralelograma é base vezes altura. Essa figura aqui a gente chama de losango. Losango é um tipo de paralelogramo em que ele tem de especial aqui que todos os seus lados são iguais, só que os seus ângulos aqui são ângulos em opostos iguais e em opostos aqui também iguais. Lembrando também que a soma de todos os ângulos de um quadrilátero, independentemente do quadrilátero, sempre vai ser 360 graus. Ok? Muito pela explicação simples. Todo quadrilátero eu consigo dividir em dois triângulos. Como a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, você sempre vai ter dois triângulos formados aqui, no mínimo, né? Dois triângulos. Você sempre vai ter dois triângulos formados aqui, então você consegue falar que a soma é 360, porque cada triângulo tem 180. Então, o losango, ele tem aqui de características seus lados paralelos, então são todos iguais, porém os ângulos aqui são opostos iguais e opostos iguais. A fórmula da área a gente pode associar com as suas diagonais, porque se você usa como base aqui, esse lado, a altura aqui fica chata, em fazer 90 graus. Então você pode usar as suas diagonais, é o que nasce de um vértice e vai ter o seu vértice oposto. A gente chama de diagonal maior porque todo losango ele tem aberturas diferentes e diagonal menor porque forma aqui um pouquinho menor. Diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2 é a forma para achar a área de um losango. Esse aqui é o retângulo, um tipo específico de paralelogramo também, que é lados paralelos iguais, só que entre si, só que ele tem de especial que todos os seus ângulos são de 90 graus. O retângulo é o que a gente usa para caramba, o mais comum, talvez dos quadriláteros, e a área é simplesmente base vezes altura. A base é produzida aqui vezes a altura. São várias bases uma em cima da outra. E aprofundando mais, e na verdade, e finalizando desse grupo aqui, o mais importante talvez de todos, que a gente sempre gosta de usar, que é o mais bonito, mais geométrico, mais simétrico, mais lindão, é o quadrado aqui.
O quadrado tem de característica lados paralelos iguais, todos eles são iguais e todos eles têm 90 graus. Então a gente pode falar que um quadrado é um paralelogramo, é um tipo de um paralelogramo, e ele é um tipo específico mais ainda de um retângulo, porque esse tem todos os ângulos retos. O quadrado ele tem como tem todos os lados iguais, a gente pode falar que a área dele é dada por base vezes a altura, seria L ao quadrado. E outra coisa que é bom saber de um quadrado é a sua diagonal. A diagonal de um quadrado aqui, que nasce de um vértice e vai até o vértice oposto aqui, ela é dada por L raiz de 2. Um Pitágoras fácil aqui a gente consegue descobrir isso. Mas L raiz de 2 vai ser importante para a gente, tá? Existe um conceitozinho aqui, dentre essas figuras, que também é importante relembrar. Que pegando do centro das suas figuras, do seu quadrilátero, também serve para o triângulo, mas a gente deixa aí quando a gente for aprofundar mais com o triângulo. E circunferência não, porque circunferência é diferente. Essa medida aqui a gente chama de apótema. O que nasce no centro, chega até a base ou o outro lado e forma 90 graus. Mzinho a gente chama de apótema. Apótema. A gente vai aprofundar isso mais, mas é só aproveitando os desenhos. O apótema. Então eu tenho aqui no centro e desce para cá é o meu apótema. Eu tenho aqui no centro e desce para cá o meu apótema. Eu tenho aqui no centro e desce para cá e forma 90 graus o meu apótema. Cada uma figura tem um apótema específico, tá? A forma de calcular e tudo mais. Mas o quadrado ele vai ser interessante para mim porque ele vai ser muito usual. Se ele nasce do centro e divide e chega até aqui e forma 90 graus, ele tem a metade do caminho. Então ele tem a metade de um lado. Então a gente fala que o apótema é a metade do lado. Isso é só para aproveitar o desenho. Mais para frente a gente explica melhor isso aqui. A gente frisa muito a importância do apótema para a gente. Então, esse é o grupo então que está ligado muito ao paralelogramo. Esse aqui já é o grupo dos trapézios. Os trapézios ele não tem todos os lados paralelos iguais entre si. Esse lado é paralelo com esse, mas tem medidas diferentes. Esse lado não é paralelo com esse. Esse lado é paralelo com ele, mas tem medidas diferentes. Esse lado não é paralelo com esse. Então é um tipo de quadrilátero diferente. A gente tem diversos outros quadriláteros. Você pode inventar quadrilátero do jeito que você quiser. Mas os mais bonitos que a gente usa, principalmente por conta das contas, das áreas, a gente usa esses aqui. O trapézio a gente pode ter de dois tipos. O trapézio isósceles, em que esses dois lados são iguais. Isso ajuda para poder calcular a altura do seu trapézio normalmente, porque a altura é importante, sempre importante para o cálculo das áreas. Ou então o trapézio aqui retângulo, né? Ele já é dada a altura aqui de forma direta. Uma medida aqui dos seus lados já funciona como altura já. Ambas os trapézios a gente calcula a área com base maior mais base menor, somados dois, multiplicados pela altura e dividido por 2, tá? Então, isso é só The Flash, é só para aproveitar que a gente está nesse momento de transição para relembrar. Então a gente vai fazer várias continhas de soma de área, cálculo de área, de enxergar um pouquinho as figuras. Aqui, por exemplo, a gente consegue formar triângulos e achar medidas ali. É isso que a gente tem que relembrar mais. Para quando a gente estiver na geometria sólida, isso aqui não ser um problema. Porque na geometria sólida, isso aqui vai estar presente também. A geometria plana é muito presente na geometria sólida. Mas ela não pode ser um problema. Ela tem que ser apenas uma etapa a ser vencida das questões de geometria sólida. Para a gente trazer os conceitos da geometria sólida, os seus casozinhos e tudo mais. Por isso o objetivo dessa semana é só de revisão de geometria plana. Beleza? Exercíciozinho pra gente e morreu.